Oi gente, tudo bem? Estamos de volta, Dossiê do Blanka, segunda parte. Hoje nós vamos falar sobre os poderes e habilidades do Blanka. Muitas pessoas, até mesmo pessoas que já jogam com ele há muito tempo, têm uma estranha mania de achar que o Blanka é simplesmente um personagem que se resume em virar bolinha e dar choque. Não exatamente isso. Da mesma forma que qualquer outro personagem do Street Fighter, as habilidades e poderes dele revelam muito a seu respeito. E é por isso que nós vamos destrinchar um pouquinho, né? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Para começo de história, o Blanka, dentro do seu perfil, dentro dos seus poderes e habilidades, a gente tem que destacar a seguinte característica: ele é um World Warrior. O que significa isso? Dentro da cronologia da Capcom, o personagem receber o título de World Warrior não apenas significa que ele é um guerreiro de nível mundial, competidor de campeonatos de Street Fighter, de campeonato de luta. Não é só isso que significa. Não é simplesmente o cara ser um campeão representante de um país. Um World Warrior, ele é um guerreiro de nível formidável. Provavelmente podemos comparar, digamos, o World Warrior com os guerreiros, por exemplo, do universo de Dragon Ball Z. São guerreiros de nível mais alto, ou seriam os cavaleiros de bronze, ou de prata, ou de Cavaleiro Zodíaco do Saint Seiya. E da mesma forma, um World Warrior, ele é um lutador bem habilidoso com a manipulação do seu próprio Ki, né, que é a energia vital que é emanada ou manipulada pelos lutadores enquanto eles estão praticando os seus estilos de luta, suas artes marciais. Todo artista marcial, ele manipula o Ki. Evidentemente, como a gente está falando de um universo fictício, ou de vários universos fictícios de uma forma geral, o conceito do que é o Ki, ele pode se estender a muito mais do que simplesmente você utilizar proezas de nível atlético, né? Por exemplo, o Ki, dentro desses universos conceituais, dentro desses universos de ficção, ele pode até ser visto pelos outros lutadores, né? Ele emana essa energia muito acima, né? Muito além do corpo dele, das extensões do corpo dele, e pode ser feito várias coisas com essa manipulação do Ki. Você pode quebrar objetos altamente existentes usando esse Ki. Você pode utilizar o Ki como se fosse uma Battle Aura, né? Uma aura de batalha, né? Uma aura ao redor do corpo do personagem, que serve também como uma espécie de campo de força pessoal. E você pode apelidar o Ki de outras formas. Você pode chamá-lo de Ki, de Chi, você pode chamá-lo de Cosmo, pode chamá-lo de A Força, pode chamá-lo de Numina, como por exemplo os jogadores de RPG de Vampira Máscara e de outros desse universo da White Wolf, né? Eles chamam de Numina. Tem várias formas de você apelidar o Ki, mas o conceito é o mesmo. O lutador utiliza aquela energia para se proteger, para ser emitida através de golpes mais fortes ou até mesmo projéteis, fazer proezas, né, prodígios do tipo saltar mais alto. Enfim, tem N formas de utilizar o Ki, inclusive de absorver o Ki da natureza e utilizar esse Ki para curar de ferimentos mais leves. É por isso que os Street Fighters, os personagens de Kings of Fighter, de outros jogos de luta, de outras animações, eles aguentam muita pancada. Ou você acha que o Goku, quando vai receber o impacto de um Kamehameha, de uma rajada emitida por um outro personagem, você acha que se ele não tivesse aquela Battle Aura, ele simplesmente pegaria aquele golpe com a mão, aquela rajada com a mão, ele praticamente iria se evaporar antes da rajada atingir. Só com o calor da rajada, ele já seria evaporado. E essa Battle Aura que protege os personagens. E da mesma forma, o Blanka possui essas habilidades como qualquer outro World Warrior. Mas uma coisa que o Blanka tem que os outros personagens não possuem é exatamente a sua mutação, né? Como eu expliquei em outro vídeo, o Blanka, ele é um híbrido animal. Ele é uma pessoa que foi contaminada por um vírus muito raro. Esse vírus modificou o DNA dele, trazendo carga genética, né? Elementos de outros animais da fauna amazônica, né? Então, graças a essa característica dele, ele tem os seguintes poderes, que podem ser vistos nos golpes disponíveis nas várias versões do Blanka nos vários jogos da série Street Fighter. Então, por exemplo, o golpe mais famoso dele é o Electric Thunder, né? O Electric Thunder, ele é capaz de manipular, ele pode produzir, manipular, absorver e emitir eletricidade. Com
essa habilidade, ele pode inclusive invocar raios e dentro do corpo dele, essa eletricidade extra pode ser usada de forma agressiva, né? Como os golpes dele, inclusive os especiais, ou ele pode também utilizar para se recarregar. Ele pode utilizar isso aí e absorver a energia e transformar em seu próprio ki. Ou seja, é uma habilidade muito grande. Outro golpe muito famoso dele é o Rolling Attack, né? O ataque rolante, o ataque rolando, que essa é uma habilidade que ele ganhou dos tatu-bolas. Ele consegue contrair o próprio corpo como se fosse uma esfera e se arremessar de um ponto a outro como se fosse um projétil humano, como se fosse uma bala viva, uma bala humana. E, como vocês podem notar, o Blanka não tem nenhum projétil. Não é como o Ryu, que dispara o seu Hadouken, ou a Chun-Li, ou o Gaio, que tem os seus projéteis. Ele é o seu próprio projétil. Ele é um projétil vivo. E isso tem as suas vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, quando você atinge o adversário com um Rolling Attack, ele continua próximo do adversário, né? Ele é um personagem de aproximação e de incrível perigo, né? Você tratar de lutar contra ele corpo a corpo, devido não apenas o Rolling Attack, mas o Electric Thunder, é muito complicado, principalmente para personagens de agarrão. Ele tem grande destreza, ele tem grande habilidade atlética, devido às suas juntas serem bem flexíveis, né? Isso somado com a sua força física ampliada, que essas duas habilidades, tanto a flexibilidade das juntas quanto a força física, isso ele herdou das serpentes anacondas, né? Das jiboias e tudo. Isso lhe permite, inclusive, não apenas se manobrar no ar com o Rolling Attack, como ele também pode modificar a direção do golpe em pleno ar, né? Ele pode girar e dar uma volta completa no ar, como se fosse um bumerangue. Isso ali proporciona, com o tempo, várias outras versões diferentes dos golpes, que isso é uma coisa que vocês já devem ter percebido, né? Street Fighter, a maioria dos personagens reutiliza o mesmo conceito do golpe em vários especiais diferentes. Tem vários e vários golpes especiais do Blanka que utilizam e reutilizam essas duas habilidades, o Rolling Attack e o Electric Thunder, né? A habilidade é emitir eletricidade e a habilidade de se propelir feito um projétil vivo. Ele faz também combinações, várias combinações do tipo. Além disso, o nosso querido amigo Blanka, ele também tem presas e garras, provavelmente herdadas das onças, né? Dos jaguares, também faz parte do DNA dele. E essa grande agilidade que ele possui, né? Inclusive de escalar certos locais da tela em alguns especiais, como o Tropical Hazard, que é bem interessante também. Isso é um especial que apareceu em Street Fighter Alpha 3, onde ele sobe até um galho próximo, derruba várias frutas em cima dos oponentes. O chão, depois do golpe, que ele atravessa a tela em forma de míssil, o chão continua repleto de frutas. Então é possível ainda chutar essas frutas como se fossem bolas de futebol, né? Ele deixa cair melancias pela tela que deixa o campo minado, digamos assim, para o adversário. É um golpe que às vezes a galera nem lembra e tudo, mas é bem interessante e é claro, isso aí é uma referência também ao futebol brasileiro e tal, mas isso a gente vai conversar em um outro vídeo. E a respeito também de outras habilidades do Blanka, né? Ele tem um estilo próprio de artes marciais. Ele desenvolveu na selva como se fossem os antigos mestres de Kung Fu que observavam os animais. O Blanka também observava os animais da selva amazônica e aprendeu a criar um estilo de luta, observando cada um daqueles animais em seu habitat, quando estão caçando e tudo mais. Algumas dessas habilidades que o Blanka tem, ele depois somou ao encontrar outros lutadores ao longo da jornada dele. Então, quando ele começou a ver as lutas indígenas brasileiras no meio da Amazônia, né, os índios praticando essas formas de lutas como Idiaçu e até mesmo a luta corpo a corpo Marajoara e enfrentando oponentes de agarrão de wrestling como o Zangief ou o próprio Honda, ele foi também adicionando dentro do arsenal dele golpes de agarrão, né? Isso somado àquela habilidade que ele tem, aquela força física que ele adquiriu da serpente anaconda, ele consegue ser um personagem também muito bom de agarrão, de uma certa forma, apesar de não ser o foco dele, né? Não necessariamente ele tem golpes de comando de agarrão. Agora, outro golpe muito interessante que as pessoas deixam passar, envolvendo a elasticidade dele, a movimentação acrobática dele, é exatamente os movimentos da capoeira. Ele tem sim, apesar de que muita gente diz que não e tal, diz que isso aí foi uma invenção da Capcom dos Estados Unidos, mas na verdade ele tem vários chutes e acrobacias da capoeira. Ele tem a cabeçada da capoeira, ele tem rasteira
cadeiras giratórias da capoeira, voadores da capoeira, ele tem movimentos acrobáticos, enfim. E se você está pensando, não, mas a capoeira não utiliza as mãos, a capoeira que você conhece, a capoeira que chegou até nós, essa capoeira que nós conhecemos hoje, ela não chega a ser tão idêntica à capoeira da virada do século XIX para o XX, ou até mesmo antes, onde era utilizado até mesmo armas de lâmina, né? Armas brancas, como navalhas, facões e tudo mais. Então, o Blanca, ele utiliza as suas próprias garras para substituir esses golpes envolvendo armas brancas do início da capoeira, né? Da capoeira brasileira, como era antes da proibição do governo, mas isso aí é um assunto até para um próximo dossiê, certo? Como foi que ele aprendeu essa capoeira? Tem várias versões a respeito, várias especulações a respeito. Durante os anos 90, Street Fighter, ele teve um RPG oficial, produzido pela White Wolf, a mesma que eu já citei, né, que produziu os RPGs de Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse, mas esse RPG, ele não consta mais como canônico. Porém, muitos elementos que foram apresentados naquele RPG ainda estão valendo, inclusive dados para a criação de personagens híbridos animais, como é o caso do Blanca. Nessa versão apresentada no RPG do Street Fighter da White Wolf, era dito que o Blanca, enquanto vivia na selva, antes de se encontrar com Dan Hibik, ele teria salvo um capoeirista no meio da selva amazônica que estava fugindo das garras da Shadalu. A Shadalu tinha, como eu já falei em outro vídeo, uma base secreta lá na Amazônia, e eles estavam fazendo lavagem cerebral com vários lutadores para aumentar o exército deles, né? E esse capoeirista teria escapado e no meio da fuga se encontrou com Blanca. Blanca o ajudou, né, a derrubar os capangas lá da Shadalu, soldados da Shadalu, e em troca este mestre capoeirista teria ensinado algumas coisas pro Blanca como uma forma de gratidão. Segundo a especulação, esse mestre capoeirista talvez seja pai ou irmão da personagem Helena, a capoeirista africana de Street Fighter 3 e Street Fighter 4, que por sinal eles têm uma ligação muito forte, né? Ambos gostam muito da natureza, tem uma ligação fortíssima com a Mãe Terra e tudo mais, e eles praticam capoeira juntos. Isso é possível de se notar no final do jogo Street Fighter 4. Mas também se fala que ao longo da jornada do Blanca para se tornar um Old Warrior representante do Brasil, dizem que ele foi desafiado por vários capoeiristas antes do Street Fighter 2. Ou seja, em algum momento ele se deparou com a arte da capoeira e adicionou ao seu arsenal de golpes, o que é muito facilitado devido à habilidade dele. E ele transformou toda essa gama, todo esse arsenal de golpes e movimentos para um estilo próprio, que algumas pessoas chamam de Jungle Capoeira, ou Wild Capoeira, ou Savage Style, né, estilo selvagem e tudo. Ele dá aulas dessa arte dele, né? Depois de Street Fighter 4, ele passa a dar aulas, porém a maioria dos seus alunos não consegue acompanhar o seu ritmo. Dizem que só outros híbridos animais, ou então Old Warriors de altíssimo nível que já praticam capoeira, é que conseguem absorver o estilo dele, do jeito dele de dar aulas, né? Porque as aulas tendem a ocorrer não em um dojo, mas na selva amazônica, né? Que isso é uma outra habilidade também muito importante dele. O Blanca, ele é um especialista na selva amazônica, né? A selva amazônica é a arena dele. Lutar contra o Blanca na selva amazônica significa realmente que todas as vantagens estão ao lado dele. É muito difícil ganhar com o Blanca dentro do seu próprio território, dentro do seu próprio habitat. Isso sem falar nas habilidades do perfil do Blanca, tipo, além dele ser, digamos, um ranger natural da selva amazônica, ele também tem grande habilidade com eletrodomésticos, né? Ele é um habilidoso, autodidata em eletrodomésticos. Ele também possui essa habilidade de acalmar as feras, né? Ele comanda as feras, ele tem essa habilidade de comandar as feras. Dizem também que ele produz feromônios e que tornam pessoas suscetíveis a terem medo dele ou até mesmo a gostarem um pouco mais dele. Tanto é que, ao contrário do que se pensa, a mulherada gosta muito do Blanca. Ele acaba se tornando assim muito querido por elas, né? Ele acaba se tornando assim
muito, eu não vou dizer atraente, mas ele se torna amigo das mulheres com muita facilidade. E esse é apenas um resumo do resumo do resumo das habilidades e poderes do Blanka. Mas nós vamos deixar nas descrições um link para nossa matéria no site do apertostart.com.br, onde eu coloco totalmente assim todos os detalhes, as habilidades do Blanka, tudo bem destrinchadinho para você saber um pouco mais a respeito, viu? Veja lá as descrições, né? Acesse nosso site através do link aqui abaixo e você vai ficar por dentro de tudo a respeito dele, né? Continue, né? Esse daqui é apenas o segundo vídeo, ainda tem muito mais coisa para falar a respeito dele, muito mais. E lembrando, coloque aí o seu like, curtam, compartilhem o vídeo. Se você tem amigos que gostam do Blanka, compartilhe. Se você tem amigos que não gostam do Blanka e ficam falando mal dele, manda esse vídeo para esses desgraçados. Pode mandar esses vídeos lá para ele, pode mandar esses vídeos, o dossiê todinho, que é para eles aprenderem a nunca mais falar de besteira, viu? Conto com vocês. Muito obrigado aí pela atenção e a gente se vê na próxima. Beleza? Falou!